A seguir, programa Catraca Gospel com o apresentador Emanuel Mendes. Graça e paz, queridos, mais uma vez aqui na BC News, a sua TV, a um clique de você, aqui no nosso programa abençoado, programa semanal, o Catraca Gospel. Um programa que veio para abençoar a tua vida, a tua casa e tua família. E hoje nós temos alegria, uma alegria incomensurável. Olha que palavra bonita, pastor Carlos. Que bonito aí, pastor. Alegria é minha, pastor. Amém. De trazer aqui no nosso bate-papo, nesse brainstorming, o pastor Carlos Brito. Pastor Carlos Brito é pastor da Igreja Assembleia de Deus Oásis, aqui no Luzimangues. É um parceiro, é um irmão em Cristo, um homem que a gente tem o prazer de caminhar junto com o pastor Carlos. Seja bem-vindo, pastor Carlos. Obrigado, Bispo Manuel. Alegria nossa estar aqui e também compartilhar com esse público maravilhoso que está nessa live, nessa tarde. Amém. O pastor Carlos Brito, ele foi pastor na Bolívia, pastor missionário, e ele tem uma larga experiência no que diz respeito a missões locais e transcultural. E hoje nós vamos falar de missões. É algo que queima no coração de Jesus, né, pastor Carlos? Eu sempre digo ao Bispo Manuel que missões é o pulsar do coração de Deus. É a razão mesma de existir da igreja. É fazer missões. O ID, que não é uma opção, é uma ordem, né, que o Senhor deu para a sua igreja, para o seu povo, para os seus discípulos, né? Amém. E lá na Bolívia, o senhor passou 23 anos? 23 anos, Bispo. 23 anos trabalhando em Bolívia, estados de Pando, Santa Cruz de la Sierra, fundando igreja, preparando pastores, trabalhando também na área social. Deus nos abençoou, ficou ali um lindo trabalho para a glória de Deus. Glória a Deus, olha que benção. O senhor é maranhense, pastor? Maranhense, pastor. Da onde? Presidente Dutra do Maranhão. Oh, Presidente Dutra, meu conterrâneo, pastor Carlos Brito, eu sou de São Luís. Isso, é a capital, né? Amém. Mas nasci no interior e fui para São Luís bem jovem, né? Sim, a gente também nascemos na cidade de Presidente Dutra e depois fomos para a cidade de Imperatriz do Maranhão. Imperatriz para as nações, né? E agora deu um giro 380 graus, voltamos a Palmas, onde fomos consagrados há 25 anos atrás. Eu tinha um programa de televisão e tinha um rapaz que me assistia na Escandinávia, do Maranhão. Uau. Então o maranhense, ele anda muito, né? De repente já tem gente lá na rua vendendo panelada, né? Olha os maranhenses, que Deus abençoe você. Pastor Carlos, vamos conversar um pouco sobre missões. Estamos para isso, pastor. Pastor Carlos Brito, a família dele é envolvida com missões. Ele tem uma filha, olha aqui. A Emily Raquel tem quantos anos? 22 anos. 22 anos. Onde ela está agora? Ela está no momento na Índia. Fazendo missões. Fazendo missões. Eu sempre digo que os filhos, nosso desejo é que nossos filhos, eles cheguem mais longe que chegam os pais, né? É o nosso desejo. E eu brincava com ela, quando ela começou a falar sobre as missões, estava na Jocum, em Recife, e a primeira viagem missionária que Deus abriu as portas foi logo para a África. E eu disse, filha, por que não aqui pertinho, na Bolívia, onde eu estive, no Peru? Ela disse, pai, é onde Deus está nos chamando, né? Então hoje eu me sinto feliz em saber que ela está no propósito de Deus, indo mais longe. Depois de África, ela já está agora na Índia, que é o segundo continente já do mundo, né? E ela já esteve na África? Na África, ela esteve na Uganda, por 4 meses na Uganda, trabalhando com crianças em risco. Ela compartilhou do amor de Deus ali, porque a área dela mais especificamente é trabalhar com crianças, crianças em risco. E ela dizia dados como, pai, 40% das crianças na Uganda já nascem com SIDA, ou já nascem com AIDS. É mesmo? É, exatamente isso. É um país que, na verdade, foi colonizado pelos ingleses, né? Tem até um famoso rio lá, que é o Rio Vitória, né? Sim. Em homenagem à rainha da Inglaterra. Mas ela compartilhou esse tempo lá, Deus guardou ela juntamente com uma equipe de missionários, e ao regressar ao Brasil, teve mais alguns dias em Recife, e nesses últimos 2 meses já voou novamente para a Índia agora. Está na Índia? Está na Índia. Qual local da Índia? Ela está próxima, ela já esteve em Mumbai, e ela está agora próxima a Nova Delhi, né? Está próxima a Nova Delhi. Eles se trasladam a cada 3, 4 meses, porque, para os que não sabem, a Índia está aprovando uma lei anti-conversão em todo o país. Sim, anti-conversão. Então, existem lugares que estão mais abertos, mas existem lugares que estão mais fechados à conversão a outras religiões. Como a Índia é um sincretismo religioso muito forte.
e eles têm usado ali de sabedoria. Deus tem dado graças. Hoje mesmo recebi algumas fotos dela, orando por pessoas, compartilhando o amor de Deus em orfanatos, em abrigo, com crianças, e pedindo a graça de Deus para continuarem ali em liberdade, né, proclamando as boas novas de salvação, que é o ID do nosso mestre. Né? Amém. E algumas fotos nós vamos colocar no grupo, no programa Catraca Gospel. A gente agradece. As missões a gente faz de muitas maneiras, indo, orando, contribuindo, mas todos podemos nos envolver com o reino de Deus, com a obra de Deus. Repita aí, missões a gente faz como? Não tem como não se envolver com missões, é uma questão de querer. A gente faz indo, a gente faz orando e faz também contribuindo, né? Talvez onde eu não possa chegar, os meus recursos possam chegar, as minhas orações possam chegar, e naquele dia diante de Deus a recompensa é igual. Amém. Porque talvez alguém que não pode ir, mas está indo com as suas orações, está indo com as suas contribuições. E abençoar o reino de Deus, com certeza é um retorno garantido, bispo. E dizem que se você não tem coragem de descer no fundo do poço, segure a corda que alguém tem, né? Segure a corda daqueles que estão lá no campo, na frente de batalha, né, bispo? Amém. Pastor Carlos, o que é missões? Eu definiria missões como o pulsar do coração de Deus para a sua igreja. Porque o desejo maior de Deus é que os povos conheçam do amor de Jesus. Sim. Esse foi o plano de Deus lá no começo, lá em Gênesis, depois com Abraão e assim por diante. Então, a gente vê na igreja primitiva o trabalhar da igreja e o mover, né, do Espírito Santo para que os povos, para que as nações, eu lembro ali do caso de Pedro, que não queria sair para outros povos, para os gentios, né? Isso. E Deus mostrou ali para ele um sol com quadrúpedes, com répteis, dizendo, mata e come, e ele dizia, não, Senhor. E ali Deus está mostrando que Jesus deu a sua vida por todos, né? Gregos, gentios, ricos, pobres, sabe? Para que todos conheçam do amor de Deus. O maior versículo de missões a gente conhece, que é o nosso abecedário, né? João 3,16. Deus amou o mundo. Então o desejo de Deus é que as nações conheçam do amor de Jesus. Apocalipse 7,9 fala que naquele dia João teve uma visão, ele viu de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações diante de Deus com palma nas mãos. Então o desejo maior de Deus é que as nações, que as pessoas, que os seres humanos que conheçam do amor de Jesus. Pastor, fala para os nossos telespectadores, trace a diferença entre missões urbanas e missões transcultural. Sim, eu creio que alguém disse uma frase interessante, um coração vazio é um campo missionário. Sim, existe a missão local, a missão transcultural. Existem pessoas que estão próximas a nós geograficamente, mas culturalmente eles talvez podem estar longe. Por exemplo, aqui na sua igreja, bispo, eu sei que tem obreiros e tem alguns irmãos que trabalham com missões indígenas. Eu tive com o sargento Valber. Então, são pessoas que estão próximas, talvez a 8 horas, 10 horas de viagem daqui, mas culturalmente eles estão longe. E temos que entrar na cultura deles para alcançá-los. Então existe a missão local, você alcança o seu bairro, a sua comunidade, a sua vizinhança. É uma missão que a igreja local deve estar envolvida também, 100%, mas também existe a missão transcultural, que é ir mais além de uma fronteira geográfica e mais além de uma fronteira cultural. Atravessar, talvez, a nossa fronteira brasileira, talvez o nosso continente sul-americano, a Europa, a Ásia, e como foi as missões em tempos passados, aqueles desbravadores. Hoje Deus chama a igreja brasileira para cumprir esse propósito, até mesmo porque eu acredito que um dos maiores avivamentos na terra vai surgir com a pregação do Evangelho, né? As nações conhecerão do amor de Jesus. Então fazer missões é proclamar Maranata. É proclamar Maranata, Cristo vem. E enquanto nós estamos dizendo Cristo vem, estamos convidando a outros para subir no trem conosco, né? Para essa a maravilhosa presença de Deus. É isso que anelamos, né? Que as igrejas se envolvam. Com certeza estará alinhado com o coração de Deus. Por quê? A Apocalipse fala que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus na terra. Que a sua vontade seja feita assim no céu como na terra. Então, a igreja que é sábia, o líder sábio, mais que tudo, o líder comprometido com o coração de Deus, ele busca envolver a sua igreja com a obra missionária. Porque, na tua visão, assim, na tua experiência, por que a igreja tem negligenciado tanto essa temática? Eu sempre digo, bispo, nós podemos construir Babilônias ou podemos construir o reino de Deus.
O reino de Deus ele está mais além de 4 paredes ou da minha denominação local. O reino de Deus fala da expansão da igreja em toda a terra, porque essa é a ordem suprema do Senhor. Lá em Mateus 28, as últimas palavras de Cristo foi justamente aos discípulos: ir por todo o mundo, pregar o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que ele tem mandado, e isso que eu estou convosco todos os dias. Marcos 13:10 diz que é necessário que esse evangelho do reino seja pregado antes a todas as nações. E às vezes alguns líderes não querem envolver-se com missões, porque entendem que talvez é um retorno econômico, que eles não vão ter um retorno daquela inversão. Sim. Mas eu sempre digo, às vezes nós damos a nosso dízimo na nossa igreja local, mas a oferta missionária, ou parte desses ingressos que o líder queira envolver na obra missionária, é muito importante. Abre a oportunidade de o reino de Deus crescer e nós vermos de uma maneira completa o reino de Deus, não apenas a nossa denominação local, o nosso grupo pequeno, porque Atos fala que era tanto em como em, tanto em um lugar como em outro. Jesus diz tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até o último da terra. Isso. É simultaneamente a evangelização, bispo. Nós não podemos terminar Palmas para depois ir para outro lugar. Nós nunca vamos terminar Palmas. Sim. Podemos passar 100 anos evangelizando Palmas, não vamos terminar. Então a evangelização é simultânea. Só houve um lugar que Jesus pediu para começar daí, mas não fica aí. Foi começado por Jerusalém. Mas depois em Judeia, Samaria, até o último da terra. Então, a obra de missões e o trabalho missionário, ele é simultâneo. Então, querido líder, você que nos escuta, quer ver o upper ground na sua igreja, quer ver um dinamismo na sua igreja, envolva a sua igreja com missões. E olha, essa inversão, que talvez você não tenha um membro da sua igreja, talvez você não tenha um obreiro da sua igreja, mas tem de outros ministérios que você pode apoiar. Quando você vê o reino de Deus, você soma com eles e Deus com certeza enviará um retorno, enviará uma recompensa para a sua igreja local. Hoje existem ainda países, pastor Carlos, que não foram alcançados ainda. Existem países não alcançados. O país não alcançado é o país que tem menos de 1,5% de evangélicos, né? É considerado menos de 1% de evangélicos, é considerado o país não alcançado. Então ainda existe países, hoje eu estava observando mesmo, mais de 50 países ainda que somam países que perseguem a cristãos, né? Perseguem as cristãos, Iraque, Índia, Irã e muitos outros, que tem uma lista enorme, de quase 50 países. Mas dentro mesmo desses países existe o evangelho. A palavra está sendo proclamada. De uma maneira ou de outra, nessa era tecnológica, a palavra está chegando a todos. Inclusive tem pessoas que estão vindo desses países para cá. Hoje eu tive uma experiência de levar uma cesta básica a uma família. Eles são do Afeganistão, né? Eles estão estavam refugiados em São Paulo. Eles estão agora, tem uma família que está agora em Palmas. E, por incrível que pareça, é o Mahid e Sidika, que é a esposa. E nós conversamos com eles. A esposa desse amigo, ela é do Iraque. A mãe dela é do Iraque. O Iraque é o país número 1 em perseguição a cristãos. Sim. Agora é incrível, eles ainda estão falando muito pouco português, ele fala maioritariamente inglês. E ela dizia que a mãe dela e os pais são do Iraque. Iraque, 8 anos de prisão para quem tem uma Bíblia. 8 anos de prisão para quem tem uma Bíblia. E agora eles sabem, esse casal sabem, quem está cuidando deles aqui no Brasil são pastores, são cristãos, são irmãos em Cristo. Olha que bênção. O que Deus está fazendo, está levando para lá e às vezes você não pode ir, Deus está trazendo de lá para cá. Amém. Pastor Carlos, qual o ganho, tanto espiritual como financeiro também, que uma igreja local tem quando investe em missões? Olha, a maior riqueza a investir em missões com certeza são as vidas, né? Não há preço, conforme o apóstolo Pedro disse, que mal não vale mais que todo mundo. Sim. Então é uma recompensa grandiosa diante de Deus. E a segunda, essa igreja com certeza ela é abençoada, seus empresários, seus líderes, seus irmãos, eu pude ver pessoalmente nesses 30 anos ministeriais como missionário, como pastor, vi a igreja sendo transformada, pessoas sendo grandemente abençoadas por investir parte da sua renda, dos seus recursos em oferta generosa ao trabalho missionário. Não fica sem retorno. Primeiramente, bispo, porque ela diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Isso. Paulo fala da generosidade, daquele que dá, e aquele que semeia em abundância também vai colher. E ele fala, ali ele não está falando de semente
de arroz, ele está falando de finança. Sim. Então, eu creio que é um princípio que nós defendemos, é que nada é nosso, tudo é de Deus. Romanos fala que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, eu estive com pessoas muito abençoadas economicamente nesses 20 e poucos anos de campo missionário e vi o testemunho dessas pessoas, como Deus os abençoou, como Deus os prosperou do nada, e hoje eles são grandes investidores na obra missionária. Tem uma igreja imperatriz que eu admiro muito, que ela investe muito em missões. Eu não sei exatamente quantos missionários eles mantêm lá fora, se você deve ajudar. Eles já têm mais de 800 missionários, de 800 a 900 missionários em mais de 25 nações, né? E dentro do Brasil e mais de 25 nações do globo. Com certeza, eu participei do começo do avivamento de missões dessa igreja. Fui o primeiro casal a ser enviado fora do país. E vi como Deus abençoou de uma maneira extraordinária essa igreja, porque hoje todos os irmãos têm um compromisso com a obra missionária. A igreja tem rádio, a igreja tem de tudo. Deus abençoou de uma maneira poderosa. Tem uma outra igreja também que já está envolvida com missões, já com muitos missionários em outros países, que é também a Nova Aliança, né? Fora as Assembleias de Deus ali pelo pastor Raul. Então a gente vê que há um retorno garantido, porque eu sempre digo, o negócio de Deus na terra são vidas, né? Deus, ele enviou o seu Filho para morrer, para dar-nos a salvação. E com certeza a mensagem do Evangelho é respondida à medida que as pessoas respondem à salvação, à medida que o Evangelho é proclamado. Pastor Carlos, parece que hoje alguns pastores se preocupam mais com a igreja local, em construir megas prédios e investir muito dinheiro em construção. E qual a importância de investir em vidas? Eu creio que essa é a maior das importâncias, bispo, porque conforme a palavra de Deus nos diz que não fomos comprados com prata nem ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Ele derramou a sua vida. Inclusive o próprio Deus enviou a Cristo, né? Cristo foi um missionário, né? Ele é chamado apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. E o preço do sangue de Jesus são as vidas. Então nós não podemos... É importante sim termos um templo, talvez é importante termos onde congregar o rebanho, mas não vamos dar maior importância a isso do que promover missões, né? Do que promover a evangelização, seja ela local, seja ela nacional ou seja ela internacional. Então eu creio que nós temos que alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Amém. Né? O Evangelho de Cristo, inclusive o próprio Cristo, ele morreu fora de Jerusalém, ele morreu entre dois ladrões, né? Ele morreu fora de Jerusalém. É lá fora onde estão os pecadores, é onde nós necessitamos investir mais tempo como igreja, levar a palavra do Senhor a todos os povos, a todas as nações. Ou seja, até no último momento, Jesus estava ganhando vidas. Trazendo vidas para o reino. Ganhando vida. O Evangelho foi pregado ali, foi proclamado fora das quatro paredes entre pecadores. Ali onde Jesus estava a maior parte do tempo, era na rua, era nas praças, nas sinagogas, ele estava proclamando e anunciando o reino de Deus, né? E nós tivemos pioneiros no passado também que com certeza fizeram isso. E hoje Deus está levantando uma geração que também vai viver esse avivamento, né? Amém. Deus está levantando uma geração. Como é que você olha o Brasil, assim, o cenário do Brasil como celeiro de missionários? O Brasil tem, bispo, muitas promessas. Eu creio que o Brasil tem enviado missionário, mas o Brasil ainda não desenvolveu o seu potencial como igreja missionária. Hoje, a Coreia do Sul, por exemplo, ela tem maior número de missionários do que o próprio Brasil. Eu creio que pela dimensão do seu país, eu convivi com muitos missionários quando estava na Bolívia e na Coreia do Sul, eles têm investido pesadamente em missões, mas eu creio que o Brasil, pelo gigante que é, pela quantidade de evangélicos que tem, nós estamos muito focados internamente para a nossa nação, só para o nosso país. Mas Deus está chamando a geração para ir mais além. O brasileiro ele é muito bem visto, bispo, ele é muito bem aceito. É um país que tem vivido pacificamente, é um país que não tem... O americano ele já não tem toda essa liberdade para chegar em muitos países. Isso. Ele corre risco de vida, muito perigoso. Mas o brasileiro ele tem uma graça de Deus. O Brasil, pela misericórdia, é um país pacífico. Então a gente tem uma certa liberdade em muitos países para a proclamação até mesmo do Evangelho. Pastor Carlos, que conselho o senhor daria para um pastor de uma igreja local, um ministério que queira se envolver com missões? É começar intercedendo, é começar orando por missões e pelos missionários, né?
não importa o tamanho dessa igreja, a quantidade de membros, mas importa você fazer. Alguém disse que em vez de reclamar da escuridão, vamos acender uma vela. Aleluia! Em vez de reclamar da escuridão, vamos acender uma vela. Vamos fazer algo. É possível fazer alguma coisa. Comece buscando quadros de países onde existem missionários, onde são perseguidos. Busque, existem as missões, hoje tem a Jocum, tem a MCM, Luz para os Povos, Novas Tribos. Hoje tem muitas missões que estão com missionários ali necessitando uma parceria. Portas abertas, justamente. Chamado da meia-noite. Tem muitos. Então, se você quer fazer, não existe a desculpa de não posso. Se você quiser, pode contribuir com alguma coisa, pode interceder, pode orar por esses missionários. Não basta que, não precisa ser, não é da minha igreja, eu não tenho, mas tem alguém que está fazendo, então faça uma parceria. E adote um missionário transcultural, um missionário nativo. Hoje, sustentar um missionário nativo na África, em muitos outros países, é muito barato, não é tão caro. O nosso real, graças a Deus, ainda está bem, a moeda está forte ainda. Esperamos que continue. E você pode, com poucos recursos, ajudar 1 ou 2 ou 3 missionários. Envolver, ou seja, conscientizar a sua igreja, o que nós deveríamos mobilizar a igreja sobre missões. Que conselho você daria para um jovem que quer ir para missões? É que se prepare, primeiramente, servindo na sua igreja local. Não adianta você querer, porque existe a missão chamada, existe o espírito da aventura. Não adianta você querer ir lá para fora se primeiro você não faz na sua igreja local. Começa por Jerusalém, pela sua casa, pelo seu lar, dando testemunho, alguém que lê Bíblia, alguém que tenha comunhão com o Senhor, alguém que ame as vidas, que mostre esse compromisso ao lado do seu pastor local, ao lado da sua igreja, dos seus líderes locais, e comece a orar. Comece a se dispor, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus, Ele vê o mundo de uma maneira completa. Ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então comece a orar por missões, comece a te dispor. Aquilo que fez o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Uma vez que você diga eis-me aqui, o Senhor, com certeza, através do seu Espírito, vai direcionar você, vai conectar você com missionários, vai conectar você com líderes que têm visão missionária, e com certeza você vai cumprir o propósito de Deus. Então fazer missões não é turismo. Não é turismo, não é turismo. Esse nome está muito fácil por aí, é muita gente missionária, mas o que realmente estamos fazendo como missionário? Eu sei que o nome pode parecer bonito, mas o nome missionário do grego, ele vem apostoleu, é alguém que é enviado. Então, o missionário também fala de sofrimento, fala de luta, fala de provas, que eu quero que muitos aqui não passem nem sonho, né? Missões é negar-se a si mesmo, é fazer aquilo que Jesus fez, talvez como Abraão, sair a uma terra que você não conhece, mas saber que quem está te acompanhando é fiel. Amém. E que ele cumprirá os seus propósitos. Glória a Deus. Pastor Carlos, nós vamos colocar o Pix da missionária Emily Raquel. E você que está nos assistindo, Deus tocar no teu coração para você ofertar nessa mulher de Deus, filha do pastor Carlos, que já foi testada na África, e agora está na Índia como missionário e precisa, claro, de ofertas, né, pastor? Sim, é incrível a maneira que Deus tem feito. Eu lembro que a primeira vez que ela foi viajar para Uganda, só a passagem era 8.300. Uau! Quando ela me falou, eu disse: filho, eu não vou te desanimar, mas eu vou te falar aqui, eu tenho 300. Aí eu vou te ajudar, e tenho certeza que Deus... E passou poucos dias, bispo, ela mandava no Instagram dela para mim, comentava: pai, Deus enviou alguém aqui com uma oferta anônima de praticamente 80% de tudo que eu iria necessitar. Poucos dias, né, junto com a família, amigos e da igreja dela local também, Deus proveu os recursos e ela viajou para Uganda. Quando foi agora, eu perguntei, ela disse: pai, são quase 13 mil reais. 13 mil reais. E Deus proveu os recursos, ela já viajou, está na Índia, está fazendo a obra. Esse dia ela falou que a mala dela tinha quebrado. Porque eles estão viajando muito. A última viagem dela foi de 25 horas, né, em trem, né? Índia é muito grande, né? Os meios de transporte, assim que ela me disse: não, meu filho, não se preocupa que Deus vai prover, até agora Ele tem provido tudo. Ela disse: não, pai, eu tenho visto a mão de Deus. Amém. Então, bispo, não é a nossa capacidade, é confiar naquele que nos chamou. Eu sempre digo: o nosso chamado assegura a nossa chamada, e a nossa chamada assegura o nosso chamado.
Não tem coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E missões é o pulsar do coração de Deus. Então, nós vamos colocar aí o Pix da missionária Emily Raquel e você vai ofertar em nome de Jesus. Pastor Carlos, sua igreja fica onde? A nossa igreja, bom, a sede está aqui na 305 Sul. Estamos com a construção do novo templo. Está ficando bonito. Passa lá, levanta as mãos, abençoa, ora. O pastor Benedito está animado. Nós estamos com a construção do novo templo. Pastor Benedito é de Deus, eu gosto dele. Ele é de fé, ele é desafiador. E estamos aí com a construção do novo templo, ali ao lado do Tabu. E também temos a igreja em Luzimangue, ali no Jardim do Porto, onde eu estou como pastor local ali também, proclamando e já fazendo missões também. Ela está adotada por nós, os irmãos são animados, orando por ela, ofertando cada mês. Estamos vendo ali um mover de Deus na igreja, né? Esses dias eu estava porque nós levantamos um recurso para ela e Jesus disse agora, porque na igreja nós estávamos necessitando umas cadeiras na igreja. Terminou o culto de domingo, tinha um pastor que estava nos visitando e do nada ele disse, pastor, eu senti de Deus de doar 10 cadeiras para a sua igreja. Uau, Deus! Eu disse, olha aí, você investir no reino, o reino te devolve. Deus não deve nada para ninguém, Deus é fiel e Deus, ele é cumpridor das suas promessas. Qual é o seu dia de culto lá na igreja? Bispo, aqui nós temos as terças, as quintas, sábado jovem, domingo pela manhã e domingo às 18 horas. Lá nós temos as quarta-feira, domingo pela manhã e domingo às 18h30. O sábado também, já temos sábado de jovem lá em Luzimangue também. Então você que mora aqui em Palmas, quiser ir numa igreja abençoada, vai na 307. 305 aqui. 305, ali perto do primeiro batalhão. Isso, perto do primeiro batalhão. E você que mora em Luzimangue, região de Luzimangue, visite esse pastor, homem de Deus. Esse aqui é o referendo. Estamos aí para fazer a obra do Senhor, para orar pela sua vida. Amém. E que você venha a viver o propósito de Deus. Na verdade, não tem coisa melhor do que você descobrir para aquilo que você nasceu. Qual o propósito? Qual o seu propósito? Qual o seu propósito. Então, em Cristo você encontra vida e vida em abundância. Amém. E eu queria que o senhor encerrasse orando pelos nossos telespectadores. Amém. Amém. Será uma alegria, será um prazer, Bispo, nós orarmos por essas vidas que estão junto conosco, com seu coração aberto para os propósitos de Deus. Pai, eu quero te louvar, Amém. Senhor. Eu quero te agradecer pela vida do Bispo Manuel, por esta igreja, Senhor, Bethel Church. Eu quero te agradecer pela vida de cada espectador que está conosco nessa live. Pai, abençoa, Senhor, que o desejo do coração deles possa estar inclinado com o teu propósito, Amém. Que tu possas visitá-lo nas suas necessidades, trazendo-lhe paz, trazendo, Senhor, um sentido de realização naquilo que eles possam estar fazendo. Amém. Deus, em nome de Jesus, conduz o teu povo, Senhor, para a tua obra, conduz o teu rebanho Amém. Para os teus propósitos. Que nós possamos viver esses últimos dias que antecedem o teu regresso, cumprindo o lead, alinhado com os propósitos do céu. Que missões possam ser prioridade na nossa igreja, missões locais, missões nacionais e missões transculturais. Pois tu amou o mundo, Senhor, não apenas o Brasil, não apenas nosso bairro, tu ama cada vida, cada pessoa que está nesse mundo e tu queres que eles conheçam do amor de Cristo Jesus. Pai justo, nós oramos grato, oramos pela Enia ali na Índia, pela equipe missionária que estão ali, levando o teu evangelho, levando o teu amor para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Oramos e te agradecemos por suprir as suas necessidades. Obrigado a Deus, pois tu faz mais do que possamos pedir ou pensar. Em nome de Jesus, amém. 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 Que Deus abençoe, Bispo. Amém. Muito obrigado pelo convite. Pastor Carlos, o prazer é todo meu ter o senhor aqui conosco. Estamos à disposição. Amém. Deus te abençoe e tenha um restante de semana abençoado. Fica com Deus.